Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar com vocês nessa reunião de oração a palavra de Deus que está no Salmo 91. Salmo 91, queria que você acompanhasse comigo. A palavra de Deus que diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos darás ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcará os teus pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu te livrarei e poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Senhor, aplica a tua palavra no nosso coração. Ó Deus, conforta o nosso coração nessa oportunidade, nos abençoe. A minha oração é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu gosto muito, irmão, de citar um salmo dessa coletânea dos 150 salmos aqui, que é o Salmo 46. Aquele salmo que diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. E aquele salmo ele começa falando de refúgio e termina falando de refúgio, que Deus é o nosso refúgio. E há momentos que nós precisamos mais disso, né? Mais desse refúgio, de nos refugiarmos em Deus. Eu creio assim que este é um momento, né, que nós estamos passando. Mas eu gostaria de compartilhar com você esse Salmo 91, porque esse Salmo 91 ele nos explica, nos mostra, né, de uma maneira assim, creio, mais didática, por que nós precisamos, por que Deus é o melhor refúgio, por que Deus é o nosso refúgio, por que nós devemos nos apoiar nesse Deus como nosso refúgio. Aí esse Salmo 91, ele nos apresenta 3 listas distintas aqui que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, ele nos apresenta uma lista das qualidades desse Deus que é o nosso refúgio, né? Se você ler aí os 2 primeiros versículos, né, você vai ver que ele chama a Deus do Altíssimo, né, do Onipotente, do meu baluarte, do Deus meu, Deus pessoal, do Deus em quem nós confiamos, né? Nós precisamos entender nesse momento, né, o Deus que nós servimos. Se você for passear pela Bíblia, você vai ver de muitos nomes que é dado ao Senhor, né? E é interessante nós entendermos, porque nós falamos isso aí, muitas vezes falamos de cor isso aí, mas não entendemos e não pensamos que esses nomes que são dados a Deus, ele não somente identifica o Senhor a quem você está se refugiando, mas ele aponta também para a sua vida, né? Ele aponta para a sua vida. Interessante quando Davi ele vai ali lutar com aquele gigante, ele chama o Senhor de o Senhor, o Deus dos exércitos, né? E, e nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que em cada momento da nossa vida, Deus é o nosso refúgio e nós precisamos lembrar dessas qualidades de Deus,
né? E precisamos lembrar que essas qualidades de Deus, elas têm o objetivo de identificar o Senhor para conosco, mas também eu creio assim que Deus quer que a gente se apegue a isso, né? Se apegue a isso. Há momentos em que a gente precisa se esconder, quando diz aqui o que habita no esconderijo do Altíssimo. Há um esconderijo do Altíssimo, há um lugar onde nós podemos nos refugiar no Senhor, né? Há um Deus que, que nós precisamos confiar, há um Deus que nós precisamos, mais do que nunca, entender como nosso Deus pessoal, né? Meu refúgio, né? Como diz lá no Salmo 46, a minha fortaleza, né? O Deus que me fortalece no momento difícil. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender quando a Bíblia nos mostra o Deus da provisão, o Jeová Jireh, o Deus que nos cura, né? O Deus que nos fortalece, o Todo-Poderoso, né? O Onipotente. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Eu já visitei casas onde esse Salmo 91 ele é colocado assim num suporte muito bonito, né? Um suporte muito bonito, feito com metal nobre, ali todo estilizado, né? E ali aberto no Salmo 91. Mas mais do que estar ali aberto no Salmo 91, essa palavra do Salmo 91, ela tem que estar no nosso coração, né? Tem que estar no nosso coração e nos confortar e realmente fazer com que a gente possa, se alguém perguntar para nós, né, é, me ensina, me mostra por que você se refugia em Deus, por que você confia nesse Deus. E você poder dizer, né? Você poder falar dessas qualidades desse Deus a quem você serve. Uma segunda lista que nós vemos aparecer nesse Salmo 91 é uma lista de perigos, né? É uma lista de perigos. A Bíblia é maravilhosa por causa disso, irmãos. Não é somente você declarar o Deus que você serve, falar das qualidades dele, mas também você entender que esse Deus, ele não somente apresenta as suas qualidades, mas ele apresenta também os perigos que estão à nossa volta. Esse salmo mostra isso, né? Se você for lá no versículo 3, você vai ver que ele está falando ali do laço do passarinheiro, né? Você no versículo 5 ele vai falar dos perigos noturnos, do terror noturno. No versículo 5 ainda ele vai falar da seta que voa de dia. No versículo 6 ele vai falar da mortandade, dos inimigos sobrenaturais, né? E nós precisamos estar assim preparados, né? Preparados também em relação a isso. Quando Jesus ele está ali dando últimas palavras aos discípulos, ele diz assim: no mundo tereis aflições, né? No mundo tereis aflições. Então ele não nos esconde que nós passamos por lutas, por dificuldades. E muitas vezes Deus permite que nós passemos mesmo pelo vale da sombra e da morte. Mas como diz lá no Salmo 23, nós não devemos temer, porque Ele está conosco. Se você crê nesse Deus, Ele está contigo, né? E Ele te alerta para que quando você passar por esse momento difícil, você possa estar então preparado, né? Você possa estar, você possa não ser aquela pessoa que, puxa, por que Deus permitiu isso? Ou por que eu estou passando por isso, né? O mais importante é você entender que Ele está com você, é você entender que ele também te prepara para esse momento. Se você for lá em Efésios 6, de 13 a 18, você vai ver lá Paulo falando sobre a armadura de Deus, né? Sobre você está vestido com essa armadura e você está ali em oração, em vigilância, para que você possa passar por esse momento. Então, ele também nos mostra essa lista de perigos. E ele mostra também uma lista de promessas de Deus, né? Se você for aí no versículo 10, né? Você vai ver que aliás, no versículo 7, você vai ver que ele promete proteção a você, né? No versículo 10,
ele vai dizer, ele vai prometer que mal nenhum te sucederá, né? No sentido assim de proteção mesmo, e no sentido de que mesmo que aconteça alguma coisa, né? Um mal maior não vai te atingir, né? Ele promete também que os anjos dele vão te ajudar no versículo 11, né? Ele promete que vai ouvir as tuas orações no versículo 15, né? Todas essas coisas aí, todas essas promessas de Deus e muitas outras mais promessas que de vez em quando nós ouvimos alguém que faz aí estatísticas aí falar de mais de 8.000 promessas do Senhor. Nós ouvimos também de de expressões do Senhor, como não temas, que aparece mais de 300 vezes. Alguém já fez uma estatística sobre isso, que aparece 365 vezes essa expressão não temas. Por quê? Porque existe as promessas do Senhor. Então eu queria que você guardasse, querido, nessa reunião de oração, eu queria que você guardasse, acho que esse momento é um momento que nós estamos precisando muito desse refúgio. Né? Quando a gente perde alguém querido, como aconteceu na nossa família da fé aí, nós precisamos nos refugiar no Senhor. Nós ficamos abalados, assim, tristes, né? Mas nós precisamos nos apegar a verdades como esta. Verdades de que Deus, esse nosso Deus, né? Ele, ele tem essa ele tem essas qualidades aí apontadas para a nossa vida, ele tem as promessas, e é interessante, ainda um pouquinho meditando sobre isso, que essa lista de perigos, ela está no meio, né? Ela está no meio desse salmo aí, e, e, e aparece então a lista das qualidades de Deus no começo e as qualidades das promessas de Deus no fim, né? Para nos trazer esse conforto assim para o nosso coração, né? Esse conforto para o nosso coração. Jó, ali no seu livro, ali, no momento de muito sofrimento, ali, se não me engano, no versículo 19, ele vai dizer assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, né? E nós sabemos que o nosso Deus vive e reina eternamente. E Ele é o nosso refúgio, Ele é o melhor refúgio, né? Há muitas pessoas que no momento de dificuldade se refugiam em outras coisas, vai por outros caminhos. Mas nós devemos nos refugiar no Senhor, né? Nesse Deus que tem essas qualidades, como mostra no começo desse salmo, e nesse Deus que promete estar conosco, que promete nos livrar, que promete ouvir as nossas orações, que promete estar conosco, né? Então, eu gostaria que nós estivéssemos guardando isso no nosso coração, né? Guardando o salmo, esse Salmo 91 no nosso coração, nos refugiarmos nele, nesse momento, amém? Queria orar por você, né? Queria que você orasse por mim também, que nós estivéssemos firmes nesse propósito, né? Nesse propósito com o Senhor, que o Senhor é o nosso refúgio, é aquele em quem nós devemos nos refugiar, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Pai, de poder abrir aqui a Tua Palavra e poder meditar aqui rapidamente, ó Deus, nessa passagem da Palavra do Senhor, que diz que o Senhor é nosso refúgio, e nós precisamos muito disso, Senhor. Nós precisamos muito disso em momentos da nossa vida, Pai. Nos ajude, Deus, nos ajude a entender isso, nos ajude, Deus, a encararmos, ó Deus, os perigos. Esse salmo nos mostra, Deus, os perigos pelo qual nós passamos, nós somos confrontados aí, mas o Senhor nos promete, ó Deus, também nesse salmo nos fala das suas promessas, ó Pai, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, Deus. Há momentos que nós não compreendemos certas coisas que acontecem conosco, ó Deus, pessoas queridas que nós perdemos, ó Deus, soldados do Senhor, ó Pai, servo do Senhor, que partem, ó Deus, que terminam a sua jornada aqui, mas nós queremos continuar confiando no Senhor, nós queremos continuar nos refugiando no Senhor, ó Pai, como esse Salmo 91 nos apresenta, Deus,
como o Senhor, nosso Altíssimo, nosso Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Onipotente, nosso Deus pessoal. E nós queremos, ó Deus, ó Pai, também estar firmes nas promessas do Senhor, como nós cantamos no hino na nossa igreja, firmes nas promessas do Senhor. Ó Deus, nos ajude, nos abençoe, continue falando ao nosso coração, ó Deus, nesse momento de dificuldade. Continue confortando, Deus, trazendo o bálsamo do Senhor para o nosso coração. Ó Pai, no momento que nós mais precisamos, ó Deus, nós temos certeza, a Tua palavra nos promete isso, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor não nos deixa, Deus, nos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, mas o Senhor nos socorre, Pai. Então nos abençoe, continue falando no nosso coração. Abençoa aquela família, Deus, que perdeu ali o seu ente querido. Abençoa, Deus, os irmãos que estão passando por dificuldades, há muitas dificuldades, como nós vemos aqui, há uma lista de perigos, há uma lista de dificuldades, ó Deus, pela qual nós passamos, mas que nós possamos, ó Deus, crer no Senhor, levantar a nossa cabeça, fazer a nossa parte, ó Pai, e ir em frente, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os teus servos, abençoa o teu povo, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido. Fique na paz do Senhor. Amém.